Você já se perguntou o que exatamente passa pela cabeça de uma mulher no momento preciso em que você para de insistir nela? Quando você deixa de mandar mensagens, para de buscar atenção, para de fazer esforço para conquistá-la? A maioria dos homens imagina que ela sente um alívio, que ela finalmente conseguiu se livrar da atenção indesejada. Mas a verdade psicológica é muito mais complexa e surpreendente. Existem 7 pensamentos específicos que passam pela mente dela quando você para de insistir, e cada um revela dinâmicas profundas sobre valorização, atração e arrependimento. O que exatamente uma mulher pensa quando você para de insistir nela? Mas antes, se você está pronto para entender os pensamentos contraditórios e reveladores que ocupam a mente dela quando você finalmente se afasta, deixe nos comentários. Minha atenção vale ouro. Essa frase representa seu compromisso em entender que sua atenção tem valor e não deveria ser desperdiçada com quem não a aprecia. Porque depois deste vídeo você vai compreender exatamente o que ela pensa quando você para de dar esse presente. Número 1, ela pensa que você finalmente desistiu dela. O primeiro pensamento que cruza a mente dela quando você para de insistir é uma mistura de surpresa e confirmação. Ela pensa que você finalmente desistiu dela, que aceitou a rejeição e seguiu em frente. Isso se manifesta através de um processo mental inicial. Ela percebe a ausência súbita das suas mensagens, das suas tentativas, da sua atenção. O primeiro pensamento é: ele finalmente entendeu o recado. Há uma sensação de alívio temporário porque a pressão da sua insistência foi removida. Ela pode até pensar que você conheceu outra pessoa ou simplesmente cansou de tentar. Esse pensamento vem acompanhado de uma certeza: você desistiu porque percebeu que ela estava fora do seu alcance, que ela era a escolha superior, que você reconheceu a própria posição inferior e se retirou com dignidade. Psicólogos explicam que quando alguém para de perseguir após estar consistentemente presente, a primeira interpretação é sempre de desistência ou derrota. Ela não pensa imediatamente que você está sendo estratégico ou que você atingiu um nível de autorrejeito. Ela pensa que você finalmente aceitou a rejeição dela. E esse pensamento vem com uma validação temporária do ego. Ela conseguiu fazer você desistir. Ela tinha o poder de recusar sua atenção. Ela estava no controle. Mas essa validação é apenas a primeira camada e ela não dura muito. Marco Aurélio escreveu: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. A opinião inicial dela é que você desistiu derrotado, mas o fato é que você parou de insistir por força de caráter. A confusão entre opinião e fato é o que cria todos os pensamentos subsequentes. Número 2, ela questiona por tão fácil você desistir? Aqui chegamos ao segundo pensamento que surge pouco depois do primeiro. Ela começa a questionar por aparentemente tão fácil para você desistir, por que você não lutou mais? Porque você não insistiu como ela esperava. Você reconhece isso através de uma mudança mental sutil. Após o alívio inicial, surge uma curiosidade incômoda. Ela pensa: espera, ele desistiu assim tão rápido, ele não vai tentar mais nem um pouco porque foi tão fácil para ele me deixar ir. Esse questionamento revela uma expectativa inconsciente que ela tinha, que você continuaria insistindo indefinidamente, que você estaria sempre disponível como opção de backup, que ela poderia te ignorar, mas você sempre estaria lá. A facilidade com que você aparentemente desistiu desafia essa expectativa e isso cria um desconforto mental. Talvez ela não era tão importante para você quanto pensava. Estudos sobre valorização mostram que quando alguém para de perseguir sem resistência dramática, cria-se uma dúvida na mente de quem estava sendo perseguido. Eu era realmente tão valioso para ele ou eu superestimei o interesse dele? Ela esperava que você lutasse mais, que você tentasse mais vezes, que você demonstrasse que ela era tão especial, que valia uma persistência extraordinária, mas você simplesmente parou. E essa parada limpa, sem drama final, faz ela questionar se o interesse que você demonstrava era genuíno ou superficial. Paradoxalmente, parar de insistir faz ela duvidar do próprio valor. Sêneca ensinou: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Ela pensa que foi difícil para você desistir, então se pergunta: por que você não ousou continuar? Mas a verdade é que você ousou fazer algo mais difícil, preservar a própria dignidade parando.
Número 3, ela sente uma perda de validação e atenção. O terceiro pensamento que emerge é mais emocional que lógico. Ela percebe e sente a perda da validação constante e da atenção que você oferecia. E isso cria um vazio desconfortável. Isso acontece quando ela se dá conta de um padrão quebrado. Não há mais bom dia, não há mais mensagens perguntando como ela está, não há mais elogios. Não há mais alguém consistentemente demonstrando interesse nela. Ela pensa: para onde foi toda aquela atenção que ele me dava? Quem está recebendo as mensagens que ele mandava para mim? Quem está recebendo os elogios, os esforços? Ela imagina cenários onde você está fazendo por outra tudo o que fazia por ela. E esses cenários criam um ciúmes que a surpreende porque ela não te queria romanticamente, mas ver ou imaginar outra mulher tendo o que ela rejeitou cria uma competição instintiva. Se outra mulher o quer, talvez ele tenha mais valor que eu percebi. Estudos sobre ciúmes de competição mostram que mulheres são particularmente sensíveis a outras mulheres, valorizando homens que elas rejeitaram. É uma forma de validação social retroativa. Se outra mulher de valor vê algo nele, talvez eu perdi algo. Ela não quer necessariamente você de volta, mas definitivamente não quer ver você feliz, dando para outra o que ela recusou. O ciúmes não é amor, é ego ferido, combinado com medo de ter cometido erro de avaliação. E esse ciúmes imaginado a mantém pensando em você constantemente. Sêneca afirmou: aquele que está em toda parte não está em lugar nenhum. Você não está mais em lugar nenhum na vida dela, mas paradoxalmente está em todo lugar nos pensamentos dela através desses cenários imaginados de você com outras mulheres. A ausência física cria presença mental obsessiva através dos ciúmes. Número 6, ela considera tentar reconquistar sua atenção. O sexto pensamento, que pode levar dias ou semanas para amadurecer, é estratégico e revelador. Ela começa a considerar ativamente tentar reconquistar a atenção que ela antes rejeitava. Isso se manifesta quando todos os pensamentos anteriores se acumulam em uma conclusão desconfortável. Ela cometeu um erro ao valorizar você. Ela pensa: talvez eu deveria mandar uma mensagem para ele. Talvez eu deveria deixar claro que estou aberta a conversar. Como eu recupero a atenção dele sem parecer desesperada? Ela planeja mentalmente abordagens sutis. Curtiga, responder um story casual, mandar mensagem com alguma desculpa. O fato de que ela está planejando reconquistar a atenção que ela ativamente rejeitava semanas atrás é uma ironia brutal, mas o ego dela não deixa aceitar facilmente que ela precisa perseguir. Então, ela busca formas de reconquistar que pareçam casuais ou acidentais. A psicologia de inversão de dinâmica mostra que quando o perseguidor parar de perseguir, frequentemente o perseguido se torna um novo perseguidor. A dinâmica inverte porque a pessoa que tinha todo o poder, poder de aceitar ou rejeitar, de repente perdeu esse poder quando você removeu a opção completamente. Ela quer recuperar a sensação de ter suas atenções, mas também quer manter a ilusão de que ela ainda está no controle. Então ela planeja tentativas que pareçam que foi ideia dela, não uma resposta ao desespero de ter perdido você. Marco Aurélio refletiu: aquilo a que você dá atenção cresce. Ela não dava atenção a você quando você insistia, mas agora que você parou, ela dá uma atenção crescente à sua ausência. E quanto mais atenção ela dá à ausência, mais ela cresce na importância para ela, até que ela sente que precisa fazer algo para recuperar o que perdeu. Número 7. Ela reconhece que você tinha mais valor que ela percebia. O sétimo e mais profundo pensamento que eventualmente se instala é um reconhecimento honesto e frequentemente doloroso. Ela finalmente admite para si mesma que você tinha mais valor do que ela estava disposta a reconhecer quando você estava disponível. Isso acontece quando a acumulação de todos os pensamentos anteriores força uma reavaliação completa. Ela pensa: ele não era comum, ele era raro, ele me tratava melhor que a maioria. Eu estava tão focada no que ele não era que não vi o que ele era. Eu cometi um erro ao dar uma chance para ele. Esse reconhecimento vem com uma dose pesada de arrependimento, porque ela percebe que teve acesso a algo valioso e desperdiçou por superficialidade, por dar como garantido, por achar que sempre teria opções melhores. E agora que você se foi e não está mais disponível, o valor que ela não via se tornou óbvio. Pesquisas sobre arrependimento de oportunidades perdidas mostram que o arrependimento mais profundo vem quando percebemos tarde demais que subestimamos algo ou alguém.
Ela não arrependeria se você continuasse disponível insistindo, porque a disponibilidade confirmaria o baixo valor. Mas sua decisão de parar, de preservar a dignidade, de não desperdiçar energia onde não é valorizada, isso demonstrou um valor e uma força de caráter que ela não tinha visto antes. E, ironicamente, foi sua ausência que revelou seu valor. Ela reconhece que você tinha autorrespeito, consistência, integridade, e essas qualidades são raras e valiosas. Epicteto disse: não exija que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que elas aconteçam como acontecem. As coisas aconteceram com você parando de insistir e ela eventualmente deseja que as coisas tivessem acontecido diferente, que ela tivesse reconhecido o seu valor quando você estava disponível. Mas esse desejo vem tarde demais quando você já construiu uma vida que não precisa mais da validação dela. Quando você para de insistir em uma mulher, 7 pensamentos específicos passam pela mente dela em progressão reveladora. Ela pensa que você desistiu dela. Questiona por que foi tão fácil você desistir. Sente a perda da validação e atenção constante. Compara você com outros homens e reavalia. Imagina você com outra mulher e sente ciúmes. Considera tentar reconquistar sua atenção e finalmente reconhece que você tinha mais valor que ela percebia. Cada pensamento intensifica o anterior, criando uma jornada mental que vai de alívio inicial a arrependimento eventual. A grande lição histórica aqui é que sua atenção, seu esforço, sua consistência têm valor real e pessoas só reconhecem esse valor quando ele não está mais disponível. Insistir em alguém que não te valoriza não só é degradante para você, mas também impede ela de reconhecer o que você oferece. É apenas quando você para, quando você preserva sua dignidade e retira sua atenção, que ela é forçada a processar o que perdeu. Ironicamente, é exatamente quando ela reconhece seu valor que você já deveria ter evoluído além da necessidade da validação dela. Se você chegou até aqui enfrentando situação onde está insistindo em alguém que não te valoriza, a sabedoria egóica é clara. Pare. Não para manipulá-la ou para fazer ela sentir sua falta, mas para preservar a própria dignidade. E mesmo que ela não quisesse seu interesse romanticamente, ela se acostumou com a validação que esse interesse proporcionava. Ela pensa: eu não sabia que faria falta. Eu me acostumei com a atenção dele. É estranho não ter alguém me procurando. O ego dela estava sendo alimentado pela sua atenção constante. E agora que esse alimento foi removido, há uma fome que ela não esperava sentir. A psicologia de validação externa mostra que humanos se acostumam com fontes consistentes de atenção e validação, mesmo de pessoas que não valorizamos romanticamente. Quando essa fonte é removida abruptamente, sentimos a ausência visceralmente. Ela pode não ter querido, mas queria a validação que você oferecia. Ela pode não ter valorizado como parceiro, mas valorizava o boost no ego que suas tentativas proporcionavam. E agora que você parou, ela percebe que tinha um valor utilitário que ela dava como garantido. A perda dessa validação cria um desconforto que a faz reconsiderar. Epicteto disse: não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles formam sobre as coisas. Ela forma a opinião de que a perda da sua atenção não deveria incomodá-la porque ela não te queria, mas a perturba porque a necessidade de validação é mais profunda que a lógica romântica. Número 4, ela compara você com outros homens e reavalaia. O quarto pensamento é comparativo e reavaliativo. Ela começa a comparar você com outros homens na vida dela e percebe qualidades suas que ela minimizava ou ignorava completamente. Isso se manifesta através de um processo mental revelador. Ela repassa mentalmente como você a tratava comparado a como outros a tratam. Ela pensa: ele sempre respondia rápido, não como o fulano. Ele sempre me elogiava genuinamente, não como o cicrano. Ele fazia esforço real para me ver, não como os outros. Qualidades que ela dava como garantidas quando você estava insistindo, de repente parecem raras quando comparadas com o comportamento de outros homens. Ela percebe que você era consistente, respeitoso, genuinamente interessado, e essa percepção tardia cria uma reavaliação. Talvez você não era tão comum quanto ela pensava. Talvez você tinha um valor que ela foi cega para ver. Pesquisas sobre valorização retroativa mostram que frequentemente só reconhecemos o valor de algo após perder e tentar substituir.
ela está tentando preencher o vazio da sua atenção com a atenção de outros, mas descobrindo que a qualidade não é a mesma. Outros homens podem ser mais atraentes fisicamente, mais ricos, mais populares, mas não tratam ela com a consistência e o respeito genuíno que você oferecia. E essa descoberta cria um arrependimento crescente. Ela tinha algo bom e não reconheceu porque estava focada em variáveis erradas. Marco Aurélio refletiu. A qualidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Os pensamentos dela sobre você eram de baixa qualidade quando você estava presente. Ele é comum. Ele não é o suficiente, mas comparando com outros, a qualidade desses pensamentos muda. Ele era diferente. Ele tinha algo especial. A mudança na qualidade dos pensamentos cria a mudança na valorização. Número 5, ela imagina você com outra mulher e sente ciúmes. O quinto pensamento que inevitavelmente surge é visual e emocional. Ela começa a imaginar você dando toda aquela atenção para outra mulher e sente um ciúmes inesperado. Isso acontece quando ela processa o significado da sua ausência. Se você parou de insistir nela, você provavelmente está insistindo em outra pessoa. Existe um erro silencioso que se repete todos os dias, e o mais curioso é que ele nasce com boa intenção. Muitas mulheres acreditam que ao usar palavras como amor, querido, meu bem, estão criando proximidade, carinho, conexão. E no começo pode até parecer que funciona, mas com o tempo algo começa a mudar. A intensidade diminui, o impacto enfraquece e aquilo que parecia especial se torna comum. O problema não está na palavra em si, mas no que ela representa hoje. Essas expressões foram usadas tantas vezes, em tantos contextos diferentes, por tantas pessoas, que perderam força emocional. Elas deixaram de ser únicas, viraram padrão. E quando algo se torna previsível, ele deixa de gerar emoção verdadeira. Pense nisso com clareza. Se todo mundo usa as mesmas palavras, o que diferencia você? O que faz com que ele sinta algo diferente ao ouvir você? Nada. Porque o cérebro humano responde ao que é novo, ao que é específico, ao que carrega significado real, e não ao que já foi repetido 1000 vezes sem profundidade. E aqui está o ponto mais importante: conexão não vem da repetição. Vem da sensação. Um homem não se conecta com o rótulo que você usa para chamá-lo. Ele se conecta com o que ele sente quando está com você. E quando as palavras são genéricas, o sentimento também tende a ser superficial. Existe também um outro efeito que quase ninguém percebe. Quando você usa termos como amor ou querido cedo demais, ou de forma constante, você pode acabar criando uma falsa intimidade. Parece próximo, mas não é profundo. Parece intenso, mas não é construído. E o problema da falsa intimidade é que ela não sustenta nada. Ela cria uma ilusão de conexão que na prática não tem base sólida. Agora compare isso com uma comunicação mais consciente. Quando você escolhe palavras que carregam intenção, que refletem o momento, que mostram algo específico sobre ele, o impacto muda completamente, porque deixa de ser automático e passa a ser significativo. E significado é o que cria memória emocional. Outro ponto essencial é o valor percebido. Tudo que é fácil demais, comum demais, acessível demais, perde peso. E isso não se aplica apenas a comportamentos, mas também à linguagem. Quando suas palavras não exigem atenção, quando não provocam pensamento, quando não criam emoção, elas passam despercebidas. E não se trata de parar de ser carinhosa ou de se tornar distante. Pelo contrário, trata-se de elevar a qualidade da sua comunicação, de sair do automático e entrar no consciente. De trocar quantidade por impacto, porque poucas palavras, quando bem colocadas, têm muito mais força do que muitas palavras vazias. Agora conecte isso com algo mais profundo. Quando você entende que palavras constroem percepção, você começa a moldar a forma como ele te enxerga. Você deixa de ser apenas mais uma pessoa que repete padrões e se torna alguém que se comunica de forma diferente. E o diferente chama a atenção. O diferente permanece.
Mas existe um detalhe que muda tudo. Não adianta trocar palavras se a intenção continua superficial. A força da comunicação vem da verdade por trás dela. Se não há sentimento real, nenhuma palavra vai sustentar. Mas quando existe verdade, até o simples se torna poderoso. E é exatamente por isso que você precisa ir além do óbvio. Porque o óbvio não marca. O óbvio não cria conexão profunda. O óbvio passa e é esquecido. No final, não são as palavras mais usadas que conquistam. São as que fazem sentir algo que ele não sente com mais ninguém. Existe uma diferença fundamental que muda completamente a forma como uma conexão é construída. E quase ninguém presta atenção nisso. Não são as palavras bonitas que criam vínculo. Não são os apelidos carinhosos que fazem alguém se envolver de verdade. O que realmente conecta é a emoção que aquela palavra desperta. Pense nisso com profundidade. Você pode dizer algo fofo, algo romântico, algo que soa bem na superfície e ainda assim não gerar impacto nenhum. Por quê? Porque o cérebro humano não se conecta com estética, ele se conecta com sensação. Se não existe emoção por trás do que está sendo dito, a mensagem até chega, mas não permanece. Agora compare isso com uma frase simples, direta, mas carregada de verdade, algo que faz ele parar por um segundo, que faz ele sentir algo diferente, que foge do padrão. Nesse momento, você não está apenas falando, você está criando uma experiência emocional. E é isso que marca. Existe um detalhe importante aqui. Homens, muitas vezes, não são estimulados emocionalmente de forma profunda. Eles recebem elogios superficiais, palavras genéricas, interações previsíveis. Então, quando surge alguém que comunica de forma diferente, que ativa sentimentos reais, isso se destaca imediatamente, não porque é complicado, mas porque é raro. E o que torna algo raro? A intenção. Quando você fala com intenção, cada palavra carrega peso. Não é automático, não é repetido, não é vazio. Existe presença ali, existe consciência, e isso muda completamente a forma como ele recebe o que você diz. Agora perceba como isso se conecta com o comportamento. Muitas pessoas falam para preencher, encher silêncio, para manter conversa, para não perder a atenção. Mas quando você entende o poder da emoção, você não fala por falar, você fala quando existe algo a ser sentido. E isso cria impacto. Existe também um fator psicológico forte envolvido nisso. Emoções criam memória. Tudo aquilo que faz alguém sentir algo intenso, positivo ou negativo, tende a ser lembrado. E quando suas palavras estão ligadas a uma sensação positiva, você automaticamente se associa a essa experiência. Ele não lembra apenas do que você disse, ele lembra de como se sentiu ao ouvir. E isso constrói algo muito mais profundo do que qualquer tentativa de impressionar, porque você não está tentando parecer interessante, você está sendo significativa. E significado é o que diferencia presença de passagem. Agora pense em como isso transforma a dinâmica. Em vez de usar palavras que qualquer pessoa usaria, você começa a escolher expressões que têm contexto, que têm direção, que têm verdade. E isso cria uma conexão que não depende de esforço exagerado, porque ela nasce de algo real. Mas aqui está o ponto mais importante. Emoção não pode ser forçada. Se não existe verdade no que você diz, o outro percebe, mesmo que inconscientemente. A energia não se sustenta. Então, antes de pensar em quais palavras usar, pense no que você realmente sente. Porque quando há autenticidade, até o simples ganha profundidade. E quando isso se torna natural, algo inevitável acontece.
Sua comunicação deixa de ser comum, ela passa a ter identidade. Ele começa a associar você a algo que ele não encontra com facilidade, e isso cria valor. E valor não precisa ser anunciado, ele é percebido, ele é sentido, ele se manifesta na forma como o outro reage, na atenção que ele te dá, na forma como ele se envolve. No final, não são as palavras mais bonitas que criam conexão, são aquelas que fazem ele sentir algo que não consegue ignorar. Existe uma palavra que muda completamente a forma como um homem se posiciona dentro de uma conexão. E o mais interessante é que ela não tem nada a ver com romance direto, nem com sedução óbvia. Ela ativa algo muito mais profundo. Quando uma mulher diz com verdade, eu confio, algo acontece internamente que não pode ser ignorado. Pense nisso com clareza. A maioria das interações hoje é construída sobre dúvida, teste e insegurança disfarçada. Pessoas tentando provar valor, tentando não se expor demais, tentando não perder. E nesse cenário, a confiança se torna rara, não porque seja difícil de sentir, mas porque poucos têm coragem de expressar. E é exatamente por isso que essa palavra tem tanto impacto. Quando um homem percebe que você confia nele, ele não interpreta isso como fraqueza. Pelo contrário, ele entende como responsabilidade. Existe uma mudança de postura quase automática. Ele se torna mais presente, mais atento, mais consciente das próprias ações, porque agora não se trata apenas dele, se existe algo sendo depositado ali. Mas atenção a um ponto essencial. Confiança não pode ser jogada de qualquer forma. Não é algo que você diz para agradar, nem para manipular. Quando é superficial, perde força. Quando é real, transforma a dinâmica, porque confiança verdadeira não vem de palavras, vem de percepção. Você só expressa quando sente, e quando essa expressão acontece no momento certo, ela cria um efeito poderoso. Diferente de elogios comuns, que muitas vezes são esquecidos, a confiança toca a identidade. Ela diz de forma indireta: eu vejo algo em você que merece ser respeitado, e isso atinge um nível muito mais profundo do que qualquer tentativa de validação superficial. Existe também um fator psicológico importante aqui. Homens, em geral, são condicionados a provar valor constantemente, no trabalho, nas relações, na sociedade, e isso cria uma pressão silenciosa. Então, quando alguém reconhece isso sem exigir, sem testar, sem colocar em dúvida, existe um alívio, e esse alívio se transforma em conexão. Agora observe como isso muda o comportamento dele ao longo do tempo. Um homem que se sente confiável tende a agir de forma mais alinhada com essa percepção. Ele quer corresponder. Ele quer manter esse espaço, não por obrigação, mas porque foi reconhecido de uma forma que não é comum. E isso cria um ciclo interessante. Quanto mais ele se posiciona com responsabilidade, mais a confiança se fortalece. E quanto mais essa confiança cresce, mais a conexão se aprofunda. Não é algo instantâneo, mas é consistente. E consistência é o que sustenta qualquer vínculo real. Mas aqui está o ponto que separa quem entende de quem apenas repete. Confiar não significa se anular. Não significa ignorar sinais, nem aceitar qualquer comportamento. A confiança verdadeira é consciente. Ela observa, avalia e então se expressa. E justamente por isso tem valor. Agora conecte isso com tudo o que já foi construído. Você deixou de usar palavras vazias, passou a se comunicar com emoção e agora começa a tocar em algo mais profundo. A forma como ele se vê dentro da interação. Porque quando você ativa a confiança, você não está apenas falando com ele, você está falando com a identidade dele. E identidade é o que define comportamento. Não são as regras, não são as expectativas externas. É como ele se percebe.
E quando você contribui para uma percepção positiva, você cria um impacto que vai além do momento. E quando isso é feito com naturalidade, sem exagero, sem repetição artificial, algo inevitável acontece. Sua presença deixa de ser comum, ela passa a carregar significado. Ele não associa você apenas a momentos, mas a sensações que permanecem. No final, quando você diz "eu confio" com verdade, você não está apenas criando conexão, você está despertando o melhor que ele pode ser. Existe uma combinação de palavras simples, quase comum à primeira vista, mas que, quando dita com verdade, cria um efeito que poucos conseguem ignorar. Com você. Pode parecer pouco, pode parecer básico, mas o impacto não está na complexidade, está no significado que ela carrega, porque quando uma mulher diz "com você", ela está criando algo que vai além da frase, ela está delimitando um espaço emocional exclusivo, não é mais sobre experiências genéricas, não é mais sobre situações comuns, é sobre ele. É sobre como algo acontece de forma diferente quando ele está presente. Pense na diferença entre dizer "eu me sinto bem" e dizer "com você eu me sinto bem". A primeira frase é neutra, aberta, poderia se aplicar a qualquer pessoa ou situação. A segunda é direcionada. Ela escolhe, ela define. E essa definição ativa algo poderoso, porque todo ser humano deseja ser único na experiência de alguém. E aqui está o ponto que muda tudo. Exclusividade emocional gera valor. Quando um homem percebe que existe algo que só acontece com ele, que não é replicado, que não é distribuído para todos, ele começa a se envolver de forma diferente, não porque foi convencido, mas porque foi sentido. Mas existe um detalhe importante que poucos entendem. Não é sobre dizer "com você" de forma aleatória, em qualquer contexto. É sobre conectar essa frase a algo real, a um momento, a uma sensação, a uma experiência concreta. Porque quando existe verdade, a frase ganha peso. Quando não existe, ela soa vazia. Agora observe o impacto disso na dinâmica. Em vez de usar palavras genéricas que não criam diferenciação, você começa a comunicar algo específico, e o específico prende a atenção. Ele faz a mente parar por um instante, porque não pode ser ignorado. Ele gera reflexão, gera curiosidade, gera conexão. Existe também um fator psicológico por trás disso. Quando alguém se sente único, existe um aumento natural de investimento emocional. Ele quer manter aquilo, quer continuar sendo essa pessoa que gera essa sensação em você. E isso cria um ciclo onde a conexão se fortalece sem esforço forçado. E perceba como isso se encaixa com tudo o que já foi construído até aqui. Você deixou de usar palavras vazias, começou a falar com emoção, trouxe confiança. E agora, adiciona exclusividade. Cada etapa aprofunda a conexão. Cada elemento reforça o outro. Mas cuidado com um erro comum. Muitos tentam usar esse tipo de frase como técnica, repetindo sem sentir. E isso não funciona. Porque, mais uma vez, a energia não mente. Se não há verdade, o impacto não se sustenta. O outro pode até ouvir, mas não sente. O poder está exatamente no contrário. Está em observar o momento, perceber o que está acontecendo e então expressar aquilo de forma simples e direta. Sem exagero, sem dramatização, sem necessidade de impressionar. Apenas verdadeiro. E quando isso acontece, algo interessante surge. A conversa ganha profundidade sem precisar ficar pesada. A conexão cresce sem parecer forçada. Existe leveza, mas também existe significado. E esse equilíbrio é raro. Agora pense no quanto isso diferencia você. Em um mundo onde a maioria fala no automático, onde as palavras são repetidas sem consciência,
Você passa a comunicar com intenção, e intenção cria impacto, impacto cria memória, e memória cria conexão. E quando alguém começa a te associar a experiências únicas, a sensações que não encontra com facilidade, você deixa de ser apenas mais uma presença. Você se torna referência emocional. No final, não é sobre o quanto você diz, é sobre fazer ele sentir que com você nada é igual ao resto. Existe algo que vai muito além de elogio, muito além de palavras bonitas, algo que toca diretamente a forma como um homem se enxerga. E isso se resume a uma expressão simples, mas extremamente poderosa. Eu admiro. Pode parecer comum à primeira vista, mas quando dita com verdade, no momento certo, ela atinge um nível emocional que poucas coisas alcançam. Porque diferente de um elogio superficial, que geralmente está ligado à aparência ou a algo momentâneo, a admiração reconhece essência. Ela não fala apenas do que ele fez, ela fala de quem ele é. E isso muda completamente o impacto. Quando um homem se sente admirado, ele não se sente apenas notado. Ele se sente valorizado em um nível mais profundo. Agora pense na diferença entre dizer você é bonito e dizer eu admiro a forma como você pensa ou eu admiro a forma como você lida com as coisas. O primeiro pode até gerar um momento positivo, mas é passageiro. O segundo cria marca, porque toca identidade, caráter, comportamento e tudo aquilo que toca identidade permanece. Existe também um fator importante que poucos consideram. Homens raramente recebem admiração genuína. Eles recebem cobranças, expectativas, comparações, mas poucas vezes alguém para e reconhece de forma verdadeira aquilo que eles representam. E é exatamente por isso que, quando isso acontece, o impacto é tão forte. Mas atenção, admiração não é bajulação. Existe uma linha muito clara entre reconhecer e tentar agradar. Quando é exagerado, quando não parece real, quando soa como tentativa de ganhar algo em troca, perde completamente o valor. O homem percebe. Pode não dizer, mas percebe. E nesse momento o efeito se inverte. O poder da admiração está na precisão, em perceber algo específico, algo que realmente se destaca, e trazer isso à tona de forma natural, sem esforço, sem exagero, sem necessidade de repetir. Apenas verdadeiro, e quando isso acontece, cria uma conexão diferente, porque mostra que você está vendo além da superfície. Agora observe como isso influencia o comportamento dele. Um homem que se sente admirado tende a reforçar aquilo que foi reconhecido. Ele se posiciona mais, se expressa mais, se envolve mais. Não por obrigação, mas porque foi validado em algo que importa. E isso cria um ciclo onde a conexão cresce de forma orgânica. E aqui entra algo ainda mais profundo. A admiração gera respeito. E respeito é uma das bases mais sólidas de qualquer relação que tenha potencial de durar. Sem respeito, tudo se torna instável. Com respeito, até os momentos difíceis encontram equilíbrio. Agora conecte isso com tudo que for o que tu que já foi por mês de Você deixou de usar palavras comuns, começou a gerar emoção, ativou confiança, trouxe exclusividade e agora adiciona admiração. Cada elemento não substitui o outro, eles se complementam. Eles criam uma estrutura emocional que sustenta a conexão de forma consistente. Mas existe um detalhe essencial: você não precisa admirar tudo. A força está justamente em não banalizar. Quando a admiração é seletiva, ela ganha peso. Quando é distribuída sem critério, ela perde valor. Então observe, sinta, e quando algo realmente chamar sua atenção, expresse. E quando isso se torna natural, algo muda completamente.
Você deixa de ser apenas alguém que conversa e passa a ser alguém que enxerga. E ser visto de verdade é uma das experiências mais raras que alguém pode ter. E quando um homem sente que é visto, reconhecido e valorizado em quem ele é, a conexão deixa de ser superficial e passa a ser significativa. No final, não é o elogio que prende, é a admiração verdadeira que faz ele não querer se afastar.